desse elemento todo, né? Quer dizer, não tem força aqui, não se aplica uma força a mais. É só o peso dessa madeira toda, desse pilão, desse mecanismo todo, que fica durante a noite até o dia seguinte, né? Não, aqui essa pedrinha é só para segurar o negócio, para ele não desenrolar. É. Depois, então, essas folhas iam para os varais para serem secas, em maços de 4 ou 5 de uma vez só, né? Então elas eram pegas assim de 4 em 5 e eram colocadas sobre o varal. E demorava alguns dias, às vezes até semanas, para que elas se secassem, né? Depois de secas, novamente começava o segundo ciclo no nosso processo aqui. Precisavam ser coladas, prensadas, secas e polidas. Então, esse aqui é o tanque onde vai ser feita a colagem. As folhas, depois de secas, eram retiradas do varal e enfiadas no tanque de cola. Começa tudo de novo, né? O tempo entre início de processo e até a obtenção da folha pronta era algo em torno de 6 meses, né? Era secagem natural, tudo isso. Quer dizer, o pessoal começava a fazer a folha feita hoje, só estava liberada para consumo daqui a 6 meses, mais ou menos, né? É rápido pelo volume que você consegue fazer, né? Não, é rápido as etapas, é que tem muito mais etapas, mas ela em si é rápido, né? Você faz muito, vocês vão ver no ritmo da feitura da folha, é bem rápido. Vamos lá. Comparado a outras coisas, evidentemente. E ao custo, né? O pergaminho, na época, uma página de livro era um bezerro, não se esqueça disso, né? Funciona, é um museu. É um museu vivo, né? Eles fazem demonstrações, eles dão cursos. É um museu que está sempre em funcionamento. As coisas funcionam. Então, as folhas secas vão para o tanque, são coladas, prensa de novo. Vamos lá. Regina-san, dozo. Aí, olha o tanque de cozimento de cola. É um tacho de cobre, né? Não. Essa colagem que foi consagrada durante tanto tempo, aliás, no nosso século, né? Ou no século passado, no finzinho do século passado, se inventou um outro tipo de colagem, que é uma colagem feita na massa. Então, até a invenção dessa nova maneira de se colar, a única colagem que existia era essa. Depois que inventaram a outra, uma passou a ser chamada de colagem interna e essa virou a colagem externa, porque essa é feita depois da folha pronta, e a outra é uma mistura que você faz na massa e que cola o papel na hora da formação, e se elimina todo esse segundo ciclo do processo, tá? Mas trouxe algumas implicações graves também. Então, nessa prensa aqui, veja que tem um recipiente aqui coletor de cola. O excesso da cola que escorre das folhas é cola, e isso volta a ser utilizado, claro. É cola tão boa quanto quando entrou, né? E aqui é um instrumento usado, quer dizer, depois de colado, então, prensado. Esse aqui é um T, né? Chamava-se T mesmo, né? Não sei porquê, mas chamava T. Um T que era o instrumento com o qual eles penduravam isso no varal. Então, vocês vão ver isso no filme, é super bonito ver as mulheres trabalhando com esse negócio, porque é muito rápido, né? Então, pegava de 5 em 5, dobrava sobre esse T, e esse T era um instrumento usado para colocar no varal, né? Então, vocês veem que o papel tem uma ondulação, ele se contorce, quer dizer, no processo de secagem existe uma contração natural, quer dizer, ele sofre uma distorção que é peculiar do processo de secagem. Isso aqui não é defeito, não. Isso aqui faz parte do papel do processo, é uma característica, uma coisa. Isso pode ser agravado se a pessoa não souber controlar e pode ser minimizado também se desejar isso, mas isso nunca foi considerado defeito, era assim, né? É que hoje os nossos padrões de referência é outro. Hoje o nosso padrão é o papel lisinho, retinho, que você tira do pacote, né? Bom, mas isso é papel industrial, são outros 500, né? Antigamente era isso, as margens irregulares e tal. Regina. E o T aqui sendo usado para pendurar, né? Só mulher se enchendo. Só. Vejam só a espessura da corda, né? Essa corda era feita tradicionalmente... A mulher trabalhava com tesão. Trabalhava com tesão. Só a mulher trabalhava com tesão. Só as mulheres construíam isso. A corda era feita com crina de cavalo.
né? Era uma corda toda feita de crina e muito grossa. Por quê? Porque o papel era dobrado sobre ela. Se fosse uma corda fina, o que aconteceria com o papel ali? Vincava, dobrava, quebrava a folha no meio, né? Então é importante manter essa suavidade, né, no contorno ali, no varal. E ninguém precisa fazer varal de crina de cavalo, pode usar tubo de PVC mesmo ou cabo de vassoura, que resolve a mesma coisa. Mas a curvatura suave é muito importante, senão você quebra o papel. O papel úmido num fio de nylon, ele dobra e vincou. Nunca mais você desvinca aquilo lá. Mas o local aí não podia ter muito vento, não é, amigo Mequias? Não, mas tinha muita ventilação. Vento direto não, mas as janelas ficavam todas abertas, inclusive elas têm um sistema de dobradura para você orientar a entrada do vento, né? Era super controlado isso, para poder circular o ar, senão não secava nunca, né? Era no andar de janelinhas, Regina. Então, como é que elas faziam isso? Tinha um carrinho, você está vendo um carrinho, uma mesa com rodas, a mulher ficava sentada num banquinho em cima da mesa com rodas tem outra mesa onde estava o papel dela. Então, uma ficava sentada no carrinho e a outra ia empurrando o carrinho com ela sentada em cima, né? Para isso que tem rodinhas também, né? E ela só ficava sentada, dobrando e pendurando o varal, e a outra ia empurrando ela. Aqui no caso até o homem invisível, você está vendo que é o... Regina. Então esse efeito, né, essa contorção que ocorre no papel, isso é peculiar dos bons papéis feitos pelo processo tradicional. Quem vê isso como defeito está redondamente equivocado. Isso, aliás, é uma das coisas mais bonitas que tem no papel, é essa coisa natural dele, né? Então, na secagem ao natural, isso acontece de uma forma elegante, de uma forma bonita. Quando você acelera, você viola o ritmo natural das coisas, você consegue fazer distorções geralmente piores, né? Quer dizer, a coisa muito acelerada acarreta numa distorção muito mais crônica, né? Esse é o martelo polidor. A pessoa entrava naquele buraco ali, ficava ali agachadinha no buraco, e folha por folha ela ia se movimentando debaixo do cabeçote do martelo, que era uma chapa lisa metálica, para dar acabamento, depois da colagem, para dar lisura ao papel, para que a tinta pudesse então funcionar. Tem mais uns 3 ou 4 nesse rolo aqui, depois a gente para e continua à tarde, só para a gente ver até o final. Movimentando então não, ela sempre, sim, para ficar a um nível de trabalho. E aí, folha por folha, então ela ia movimentando para polir, né? Só muito depois é que se adaptou o sistema de calandra, a prensa de calandra, para dar polimento nas duas faces do papel de uma forma mais efetiva, né? Regina? Hã? O moinho que levantava. Sabe o que é isso aqui? É o aparelho de teste de resistência do papel. Pegavam o papel para ver se está bom, amarravam uma pedra de 100 quilos embaixo e deixavam pendurado, né? E o papel aguenta o tranco, né? Era uma garra apertada por fora, né? Não, se testava, era um mecanismo de fazer um teste de um lote, né? Então você pegava para saber se aquela formulação estava resistente, que é um equipamento que existe até hoje um pouco mais sofisticado, né? Mas então, se o papel exigia esse tipo de qualidade, né? Resistência à tração, isso aqui é a prova cabal de que ele aguenta o tranco no duro, né? Papel de trapo, hein? Vai fazer isso com uma folhinha de caderno, sai de baixo que a pedra cai no pé. Regina? Uma coisa muito curiosa, durante muito tempo, o pessoal considerava aquela irregularidade da margem do papel uma deficiência. Então eles aparavam aquilo, né? Hoje a coisa mais cara que tem no papel artesanal é isso, né? A gente paga para ter os 4 lados daquele jeito. Mas teve uma época que aquilo era indesejável, eles amarravam todas as folhas, a pilha de papel, e passavam a foice em cima. Isso era cortado com faca, assim. Então amarravam super bem amarrado, deixavam aquilo bem compactado, aí vinha um cara com uma lâmina super afiada e era a guilhotina manual, né? Aparava os 4 lados do papel para ele ficar no esquadro bem retinho, bonitinho.
E finalmente se faz a seleção então, né? Depois de tudo isso pronto e terminado, as pessoas selecionam, existe sempre, em qualquer produção, existe qualidade A, qualidade B. Então, o padrão A eram papéis perfeitos, papéis, enfim, sei lá, considerados de um padrão superior, eram encaminhados para um determinado tipo de uso. O papel secundário, eventualmente, era comercializado, ou senão reciclado, voltava tudo para trás e fazia tudo de novo. Mas existia mercado, como até hoje existe mercado para as coisas mais ordinárias do mundo. Sempre tem quem compre, né? Então, mas era selecionado, existia o critério, era o nome do fabricante que estava em jogo. Quando ele vendia coisa A, era A mesmo. Quando era B, o sujeito sabia o que estava comprando também, né? Então o papel era enfardado, empacotado e comercializado, né? Muito bem. Então, segunda etapa a gente vê depois do almoço, porque para não ficar muito cansativo, tá bom? Então vamos lá, dentro do que a gente viu até agora. Alguém toca piano ou não? Ah, graças a Deus. Você não pega agora? Hein? Eu toco na cabeça do Lula. Vem aqui então, por favor. Tocar piano. Ô, Luciana, Luciana, Rosane, você lembra de quem que você botou na lista onde? Também que a bota de novo aqui. Eu nem lembro se era 8 ou não. Vem aqui o voluntário. Vem, Nadia. Vem aqui. Vem ser torturada aqui. Vamos estabelecer aqui as diferenças, por enquanto, do que a gente já viu e conhece, entre um processo e outro, tá bom? Para a gente continuar vendo o... Eu botei 8 aqui, mas não sei se são 8 mesmo. Quer dizer, agora tem que preencher aí, é só para... Todo mundo vai assoprando para você. Vamos lá, você lembra no processo oriental tudo que a gente... as etapas do processo? Tem anotado aqui. Então vai lá, vamos lá. Deixa ela tentar lembrar antes, aí vocês podem soprar à vontade. Ok? Começamos com colheita da fibra, muito bem. Especifica aí até que... não precisa nem botar, você tem letra pequena, né? Não, coloca aí. Só põe aí, pouso, gampo e mitsumata, que são as fibras. Tá? Com Z, tá certo? Gampi. Mitsumata. Mitsu. Mitsu quer dizer 3. Mitsumata é uma plantinha que sai sempre 3 galinhos assim. Então chama Mitsumata. Mitsumata. Isso. Depois. Então, a colheita desse material, né? Depois disso, então, se faziam aqueles peixes, né? Tal, de... Isso é um detalhe, não é uma etapa. Não, esse não precisa, vamos ver. Na sequência. Levava o processo de calor, vapor. Também não precisa botar isso. Certo. Amolecia, tirava a casca. Você tira a casca. E aí? Aí vinha as fibras. Dava as fibras. Então, aqui no caso Fala aí. Raspagem da preparação da fibra. Limpeza, né? Limpeza. Pô, descasca tudo. Todo mundo entendeu o que precisa acontecer aqui, né? Depois disso, ficava aquelas fibras, assim, então, Fibrilhas. foi o processo de cozimento. Você falou fibrilhas, ficava aquelas fibrilhas? Não, aquelas fibras, as cascas, as coisas sugeridas, ficava. Ah, tá. Casquinha. Cozimento. Aí levava para o cozimento. Não vai mais. Não. Cozimento, só banho-maria já foi antes, você já falou. Banho-maria e vapor é a mesma coisa. Cozimento das fibras. Cozimento das fibras.
depois dessas coisas mesmo, elas, nós estávamos preparadas para, estavam bem pequenininhas ainda, né? Fizemos arrepiadinhas. Não é hora de arrepiar ninguém aí. Depois do cozimento, peraí, depois, As velhinhas, as velhinhas, as favoritas. de quê? Biotagem. Ah, lá, eu ficava lá 30 dias até Lavagem. para poder lavar. Essa lavagem é uma etapa muito importante do processo. Quer dizer, tem lavagem, a cada 10 minutos tem lavagem aí. Vocês lembram que vai, volta, vai. Mas essa aqui é uma etapa muito importante, porque essa lavagem aqui é onde você descontamina a fibra do cozimento cáustico, tá certo? Isso é muito importante. Cozimento antes com cinza, no processo cinza, e depois com sódio. Depois de lavadas, Depois de lavadinha. depois do banho elas levavam o maior cacete da história. A moagem. Moagem. Não dá para nem enxergar se você assim. Não, dá pra ver, não dá? A Moagem. Essa moagem era. Não quer falar o processo, Não. né? As pessoas, você fala, você dá o mote, todo mundo vai lembrar o que é. Depois da moagem, É que eu vou lembrando do processamento todo, eu vou lembrar. você está lembrando do filminho, né? É. Por isso que a gente viu 3 filminhos. Então, eu levava para fazer tanque, né? Onde misturava com tororo, aói, o pessoal lá, né? Como é que chama isso? Sopra, gente. Maçã da folha. Hã? Formação da folha. Etapa seguinte. Formação da folha. Na chávoda, mas ela tão massa, assim. Era tão simples, né? Formação da folha. Depois da formação da folha, Depois da formação da folha, vem a secagem. A prensagem. Prensagem. Tem que faz certo mesmo. Prensagem tem outro nome. Mais rudimentar. Depois dessa prensagem, aí vem aquele outro que nós vimos, né? Corta que chega até a cortar direitinho. Então não vai secar. Secagem, onde é que põe? Secagem, prepara. Ó. secagem com essa. Deixa eu baixar. Se fosse hieróglifo na pedra, estava frito, hein? Eu tinha feito com cera, pô. Secagem. Alguém sente falta de alguma coisa na listinha dela ali? Não. O quê? A lavagem lá, primeira lavagem. Depois da entrada da casa tem uma lavagem. Tem várias lavagens aí, várias exposições ao sol. Não, ela lembrou, eu que achei que, quer dizer, ali não é uma etapa, enfim, quer dizer, que mereça a lavagem indispensável é aquela ali naquela noção. Mais alguma coisa? Não. Torou, não precisa falar. Não, onde é que entrou Tororo aí? Na formação da folha. Na formação. É moagem. Faz Otávio, não tem um cozimento antes da preparação? Tem, ela falou também, mas era um amolecimento. Na verdade, aquele cozimento em vapor, que era só para facilitar a descasca. É retirado da casa. Aquilo se não existir, você continua fazendo o papel do mesmo jeito, né? Aquilo era um facilitador. Tem, Aonde que entra o tororo? Na moagem? Na formação da folha. Mistura na água. Mas é testificado já. Muito bem. Mais alguma coisa que falta? Não? Não? É isso? Todo mundo concorda? Por que você não explica? Existe consenso? Por que eu explico o que é tororo? Explica o que é tororo. Tem uma plantinha chamada hibisco, isso não é linda. Então, na alimentar, eles tiravam apenas a raiz, né, dessa planta e socavam, socadinho. Então saía um líquido, como assim, uma cara de ovo,
tororo. No Brasil, quem insiste em fazer papel oriental substitui o tororo por baba de quiabo. Né? Quer dizer, aqui a nossa religião permite acreditar que baba de quiabo e tororo é a mesma coisa. Funciona até faz às vezes dele, né? Não é exatamente a mesma coisa, e até onde eu sei, nunca ninguém se preocupou em fazer qualquer estudo para ver o que a baba de quiabo causa no papel depois que ela entra ali. Se ela fica, se ela sai, não sei, eu nunca usei, não recomendo, mas todo mundo insiste em usar, também não tenho nada contra. É fundamental que exista esse componente, que no caso aqui é o tororo, que é uma planta, é uma mucilagem natural, para que aconteça 3 coisas muito importantes. Lista ali de baixo, abre um colchetezinho, o que faz o tororo nesse processo todo? A primeira função dele, ele entrou no esquema para permitir a dispersão das fibras em água. Porque sem ele, aquela consistência de água, com aquele comprimento de fibra, dá bolo. Literalmente bolo. Se vocês quiserem fazer essa experiência, vocês pegam lã, põem em água, pedaços de lã compridos, vocês vão ver o que acontece. Ela tende a se aglomerar e se embolar no meio. Eu não sei qual é o fenômeno físico, não sei explicar, mas é tensão superficial. Sei lá o que é, mas deve ter alguma explicação científica. Isso é o que acontece. Né? Ele entrou no processo, ele foi introduzido no processo para permitir a dispersão das fibras. Porque a maneira como os japoneses começaram a trabalhar as fibras, ela preservava de uma forma muito melhor o comprimento original das fibras, coisas que os chineses não faziam. Os chineses tinham um processo um pouco mais primitivo. Se vocês lembrarem do que acontecia no Nepal, a mulher pega um porrete lá de pedra e porque é um negócio muito mais violento, e você acaba rompendo muito das fibras que você, muito do comprimento das fibras que você tinha inicialmente. Então, nessa perda de tamanho, você acaba reduzindo ela de tamanho, você põe em água e não acontece nada, ela funciona sem tororo. Os japoneses que introduziram isso, foram os primeiros que perceberam que a maneira delicada com que eles preservavam o tamanho da fibra exigiu que na hora de misturar com água fosse incluído ali alguma coisa. E eles não inventaram tororo. Tororo é comida, eles comem tororo. Né? Aliás, até aqui eles chamam uma coisa que não é exatamente o quiabo, mas aqui a Regina está aí, não. Mas é um prato. Né? Um prato da comida Cará, japonesa, né? tororo, eles comem aquilo. Aquele então, cará. É isso? Eu não sei exatamente o que é em português, mas eu sei, quer dizer, se você fala para um japonês que não tem nada a ver com tororo, sim, tororo, eu comia muito na casa da minha avó e tal. É uma comida, né? Pode ser um tipo de um quiabo, até uma carne, não sei exatamente no que se traduz para o português. Mas eles conheciam aquilo, quer dizer, assim como a gente sabe que quiabo tem baba, né? Mandioca tem baba, e se deixar o milho, né, tem baba, quer dizer, a gente sabe que existe uma coisa ali, como eles sabiam, e aquilo foi experimentado nessa função e deu certo. Pegaram aquela baba lá, misturaram na água e realmente aquilo ajudou a dispersar. E depois o tororo acabou permitindo ou acabou facilitando no decorrer do processo outras coisas. Que outras coisas são essas? Quer dizer, é graças à existência do tororo que algumas outras coisas acontecem com eficiência nesse processo. Por exemplo, na hora da formação da folha. Várias camadas. Exatamente. Quer dizer, se estivesse trabalhando com água pura, que é o que os chineses fazem. Vocês lembram ontem, quando a gente viu o processo chinês? O chinês trabalha com fibras de bambu, ele enfia aquela tela, é uma tela japonesa, né? Basicamente é uma tela semelhante à que os japoneses usam. Mas como não tem tororo, aquele água, ele enfia uma vez só e acabou, né? E não tem como fazer 2 vezes. Não sei quem lembrou ontem ou hoje, falou assim, enfiar realmente 2 vezes o molde na água, você desmancha tudo que você fez a primeira vez. Não dá para fazer. É só porque tem tororo nessa brincadeira é que você consegue fazer essa laminação. Então a segunda função dele é retardar, na verdade, a importância dele é no retardamento do escoamento da água. Então é porque, exatamente, por aumentar a viscosidade da solução, e justamente por esse retardamento, por você conseguir ficar muito mais tempo com aquela substância, com aquela mistura sobre a tela, é que você consegue fazer aquela manipulação toda. Quer dizer, o sujeito consegue ficar até 10 minutos chacoalhando aquela peneira sem que a coisa se assente. Tanto que, se vocês se lembram bem, o que acontece? Ele chega a um ponto, ele joga para fora o excesso, para não ficar esperando, porque demora mesmo, até aquela baba viscosa atravessar a peneira, demora muito. Então ele tira o excesso por cima. Então ele retarda o escoamento, né?
retardamento do deságue, né? A terceira função importante do tororo, qual seria? Ele sai tudinho depois, né? Vai sair tudo. Ele ainda está aí, ainda não saiu. A terceira função dele. Não é inclusão, não foi na outra. Exatamente. Ele não gruda. Ele impede que uma folha sobre a outra, enfim, fiquem né, grudadas uma nas outras. Então ele não é... E tem gente que ainda insiste em dizer que tororo é cola, né? Tá longe, a última coisa que ele é cola mesmo. Ele é um... Emulsão. Separador. Não sei nem o que seria a palavra. Na verdade, ele não cumpre função de nada ali, porque não existe essa necessidade nenhuma, né? Ele depois de retarda, ele impede, né? Pode colocar. Ele aumenta a viscosidade, né? Tem um termo técnico para dizer isso, que ele é um viscosidor, sei lá, Emulsão, não? viscosizante, não sei, Emulsão, não? Emulsão, não? Não é uma emulsão, é uma mucilagem, né? Mas tem assim, na química tem um termo que designa alguma coisa que aumente um densificador de, sei lá, enfim. Ele é tororo, né? Ele impede o grude, né? Impede a... Porque ele desaparece também depois. Também. E isso é que é a coisa mais fantástica e realmente impede o grude, né? Quer dizer, ninguém... Aderência, isso é bem melhor que grude. Você vê que grude é nome de cola de encadernador, né? Grude mesmo, não é o aderêncio, né? Aderência é mais elegante, né? Português mais. Aderência. E por fim... Das folhas, né? Qual é a quarta função interessante do tororo? Falou três. A quarta é nenhuma, ele vai embora sem se despedir. Né? Ele desaparece. E realmente, eu não sei se existe. Ele não existe nada na composição de uma folha de papel que aponte ou que indique a presença de coisas que não sejam a moreira e a água. Mas o tororo não deixa nenhum resíduo, ou não deixa nenhum sinal da sua passagem pelo processo todo. Ele realmente, naturalmente, ele desaparece. Então é isso aí. Muito bem, muito obrigado, Nadir. Alguém fala francês? Eu já perguntei, né? Alguém fala serbo-croata aí? Não. Vem cá, Elias. Não, só Vem cá, Elias. não de mais nada disso aí, cara. Batalha, vem cá então. Vou pegar um homem aqui, senão depois vão me chamar de... Coloca aqui o processo... O Tamezuki é o processo ocidental, tá bom? Então, vamos se habituar a falar japonês. Esse aqui é o oriental. Esse é o do Yin. Tá? Tenta lembrar aí o que a gente viu hoje na parte da manhã. Vamos ver se com o almoço já esqueceu tudo. Linho. Tenta estabelecer em comparação ao que existe na outra coluna, só para a gente poder comparar, que vai ficar mais fácil. Muito bem. Separação e limpeza. Nesse caso, tem separação e limpeza. Tem uns trapinhos para Então tá. Não, seria E, na a verdade, separação, seria a coleta dele, a compra, né? Na preparação aí existe a coleta, a seleção, o corte, né, e o apodrecimento. Tudo isso é a fase preparatória. Tudo isso é a preparação da matéria-prima. Tá? Coleta, Isso. Seleção, e Preparação, corte, né? corte. Corte. E esse é o corte aquele que as mulheres fazem na faca, que é para você diminuir, porque quer dizer, você está comprando o trapo pode ser uma calça inteira, né? Um pé só, sei lá, mas é um trapo. Aquilo lá precisa ser cortado para diminuir o tamanho para poder ser trabalhado. No item 3 aqui, seguindo. O que acontece na época do cozimento? Seria o apodrecimento. O cozimento pode até entrar na parte de cima, quer dizer, já foi.